Apocalipse, capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabeis que és desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra que eu tenho para você é: ouça o que o Espírito diz a você, igreja. Hoje eu não quero chegar e falar assim, somente Laodiceia está errada, mas quero dizer que essa palavra é para mim, é para você. É uma carta que o noivo querido, o noivo amado, Jesus Cristo, em seu infinito amor, escreve a mim e a você. E, de verdade, é uma das cartas ao qual eu não vejo nenhum elogio. É a única carta em que Jesus não elogia nada nela. Mas antes de começar a ministração, eu preciso falar para você sobre essa época. Quando eu vou em Atos dos Apóstolos, eu encontro o apóstolo Paulo escrevendo e fazendo suas viagens, mas neste momento em que essa carta está sendo escrita, o apóstolo Paulo já havia ido para Éfeso, passado um tempo em Éfeso, e lá na igreja de Éfeso, ele decide sair de lá para Jerusalém, e indo para Jerusalém com uma oferta aos irmãos pobres, ele é preso, sendo preso por 2 anos e permanecendo ali por esse período de tempo. Ele escreve carta às igrejas, ao qual ele implanta na Ásia. E as igrejas em que Paulo planta na Ásia são essas ao qual Jesus Cristo escreve as cartas. Na Ásia Menor, a sede, nós já aprendemos, a capital era Éfeso. E de Éfeso, Paulo, ele leva o evangelho a Esmirna, ele leva o evangelho a Pérgamo, ele leva o evangelho junto com aqueles que estão com ele a Tiatira, a Colossos. E ali neste lugar havia essas igrejas muito próximas umas das outras, que o apóstolo Paulo leva o evangelho. E na sua 4ª viagem, anunciando o evangelho, nesse momento, João, o apóstolo, é pastor na igreja de Éfeso, e eu falei isso quando eu ministrei a respeito a carta de Éfeso, e ele também é levado a um cárcere. João, sendo pastor de uma das igrejas, ele, por
foi levado por ordem de Domiciano. Quem estuda história bíblica sabe disso. Nós precisamos estudar história bíblica. Sabe que ele é levado por esse imperador tirano chamado Domiciano. E ele é preso em uma ilha chamada Patmos. Ilha da solidão. Ilha do estar sozinho. E lá Jesus se revela glorioso a João, estando ali nesse momento, vendo a glória da presença de Cristo. Cristo fala para ele: ouve, escreve e envia. Manda para essas igrejas essas cartas. E como nós vimos nas outras ministrações, essas cartas chegam até as igrejas que estão nessas cidades. E cada igreja carrega o nome da cidade em que ela habita. E toda a carta, Jesus traz um simbolismo geográfico, histórico do local, para falar a respeito dele mesmo, para falar elogios às igrejas, para corrigi-las. Para Esmirna e Filadélfia, Jesus fala coisas lindas. Para uma igreja fraca, ele diz que ele é a força. Para uma igreja perseguida, ele diz: eu estou com você, mesmo parecendo estar totalmente prejudicada pela perseguição. E de todas as igrejas, ele vem com os apontamentos. E ele fala a respeito do que ele tem para cada igreja. E todas elas é levada a uma única palavra. Todas elas, não uma única palavra, mas um único versículo repetido em todas elas. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Querida igreja, nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo está falando às igrejas de Apocalipse. Mas também ouvir o que o Espírito, que é palavra, que é poder, que não muda com os tempos, porque a palavra de Deus, ela é atemporal, está falando comigo e com você. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais cortante do que faca de 2 gumes, e ela é capaz de separar juntas e medulas, e ela está aqui nessa noite dizendo: ouça o que o Espírito está falando. E o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: eu quero que vocês me ouçam. Eu quero que vocês me ouçam. E Laodiceia ela ficava numa região do vale do rio, e esse rio chamava Lico, e era uma terra muito fértil, uma região a qual a fertilidade era muito grande por conta deste rio que passava por toda essa região. Mas Laodiceia, ela está numa região de vale, e nesse vale ao qual esse rio passa, ela também se torna uma terra fértil, uma terra rica, cheia de riquezas e belezas, uma terra realmente produtiva. E uma região com muito valor por conta daquilo que ela produzia, daquilo que ela tinha. Até hoje, se você for estudar esta região onde se localizava o Vale do Rio Lico, que é Laodiceia, ali você vai encontrar a Turquia asiática, e lá até hoje é um dos lugares mais férteis que existem. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre essa riqueza. Naquele vale onde passava esse rio, tinha ali 3 cidades muito importantes. Laodiceia era uma delas. Outra que estava ali era Colossos, uma cidade muito importante. E também Hierápolis estava neste local, numa região fértil. Laodiceia foi fundada 250 anos antes de Cristo, por isso ela era uma igreja muito rica. Teve um certo período que houve um terremoto e atingiu Laodiceia e Colossos. Colossos
foi totalmente destruída e nunca mais voltou a ser uma cidade erguida. Mas Laodiceia, por conta da riqueza, ela tinha muito dinheiro. Era uma cidade muito rica. E ela se ergue rapidamente e por conta da riqueza, ela volta de novo as paredes sendo levantadas, os edifícios, os lugares sendo erguidos, porque era rica. E nesta linda cidade rica, tem uma igreja ao qual Cristo endereça uma carta, endereça a ela algo a ser dito, algo a ser falado. Talvez uma carta sem elogios, mas com conselhos importantíssimos para aquela igreja que se considerava uma cidade rica demais, com muita beleza rica em si. Aqui eu vejo Jesus trazendo elogios em suas cartas, e eu já falei sobre isso. Ele elogia somente elogios, havia em Esmirna e Filadélfia, e não tinha nenhuma censura da parte de Cristo com relação àquelas igrejas. Jesus não censura Esmirna e não censura Filadélfia, pelo contrário, houve elogios. Mas também eu vejo elogio e repreensão da parte de Jesus quando ele fala de Pérgamo, quando ele fala de Tiatira, quando ele fala de Sardes e de Éfeso. Mas o noivo amado, ele traz os elogios e a correção por amor a elas. Mas aqui em Laodiceia, o noivo não tem elogios. Jesus não tem nenhuma palavra linda para falar para ela. Jesus não tem nada para dizer. O destaque dessa carta, o destaque que essa igreja tem está aqui. Não vi isso. Jesus deixa a 7ª carta sem elogios. Jesus deixa, por último, a última cidade ao qual ele endereça a carta, e ele não deixa elogios nenhum para ela. Ela não recebe elogios. Sabe quais são as palavras de Jesus? Somente censuras. Somente censuras. E eu quero aqui parar para fazer uma análise no nosso coração. Sabe, igreja, eu nessa tarde sentava e falava: Senhor, que nós venhamos como igreja de Cristo Jesus analisar o nosso coração. E eu quero te instigar a analisar como está o teu coração. Analisar como está esse coração. Todas as igrejas receberam elogios, Laodiceia não recebe. Como está teu coração, querido? A minha pergunta para você e o meu questionamento a mim mesma, o meu questionamento a todos que estão aqui, aqueles que estão me ouvindo pela igreja online: como está o seu coração? Como ele tem passado? Laodiceia, sabe o que ela fazia? Ela se olhava no espelho e falava assim: quão bela você é, ninguém pode te substituir, Laodiceia, você é tão rica, você é tão bela, você é perfeita. Não havia defeito algum em Laodiceia. Nos olhos de Laodiceia, ela se olhava no espelho e se via linda, sem defeito, sem mancha nenhuma. Ela se via maravilhosa. Ela fazia uma autoavaliação de si mesma e dava nota. Ai, nossa, hoje a nota para você é a maior, é 10. Ai, Laodiceia, hoje a nota para você é a melhor, porque você é insubstituível. Com essas falas, Laodiceia vivia. Uma igreja ao qual o Senhor Jesus enviou os seus servos para plantar naquela cidade, porque Cristo amava a cidade de Laodiceia. E o amor dele alcançou aquela região, e essa igreja estava aberta porque Cristo a amava. Mas havia algo terrível nessa igreja que não merecia nenhum tipo de elogios.
ela estava muito bem aos seus próprios olhos. Laodiceia se olhava e se via muito bem aos olhos dela, estava ótima, maravilhosa, e aos olhos da sociedade também. Talvez a gente viesse pensar assim, mas eles não tinham perseguição? Não. Eles não sofreram perseguição? Não. Laodiceia não sofre perseguição política e muito menos perseguição religiosa. Eles estavam bem e muito bem. Mas eu quero trazer para a igreja hoje algo que eu tirei desses textos, não para poder te pressionar e dizer, né, que tipo de pessoa você é, mas para a gente analisar o nosso coração. Porque a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é Jesus se identificando como Ele é. Ou seja, Laodiceia não sabia quem era o Cristo. Laodiceia não sabia quem era Jesus. E a identificação de Jesus é esta. Verso 14, isto diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira. Jesus se apresenta assim para Laodiceia. O princípio da criação de Deus. Vamos pensar o seguinte, era uma igreja soberba, uma igreja presunçosa espiritualmente, uma igreja em que ela se achava autossuficiente. Ninguém pode superar essa igreja. Não sei se você está assim, espero eu que não, porque os elogios para Filadélfia eu sei que você é fraca, eu sei que força em ti não há, mas ponho diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa é a profecia ao qual Jesus está falando para Filadélfia. Mas nós estamos falando hoje de Laodiceia, de corações orgulhosos, de coração presunçoso espiritualmente, de corações cheios de orgulho. E Jesus agora aqui se apresenta como algo maravilhoso. Ele diz assim, eu sou o Amém. Ele demonstra para a igreja a autoridade que ele tem. Ele demonstra para aquela igreja que eu sou o Amém. Ele fala assim, diante daqueles ao qual achavam que eram autossuficientes, que diz, eu sou o Amém, porque Ele é o último da palavra de Deus. Porque Ele é o fim da palavra de Deus, porque Ele é o Amém. Ele está dizendo, eu sou o Amém. Sou eu que digo o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Jesus se apresenta aqui para essa igreja como o Amém. Havendo Deus antigamente falado com os profetas, havendo Deus antigamente falado com os pais da igreja, muitas vezes, mas a mim, a você, a nós, Ele está falando por intermédio do Filho. Era isso que Jesus estava dizendo. Deus está falando com você, igreja, e Ele é a palavra final, Ele é o Amém. Ele é o fim de todas as coisas. Ele está se apresentando ao mundo como aquele enviado do Pai para anunciar as coisas eternas, a declarar e concretizar a vida eterna. É isso que Hebreus capítulo 1 fala. Hoje nós ouvimos por intermédio do Filho. Ele é o Amém. Deus nos revela pelo Filho. Deus nos revela pelo Filho. Ele é o último da revelação de Deus. Ele é a última palavra de Deus ao seu coração, querida igreja. Ele é o Amém. Vale a pena, vale muito a pena. E nós precisamos ouvi-lo. Ouvi-lo. Por isso que eu iniciei essa ministração dizendo, ouça o que o Espírito está falando com você, igreja. Ouça o que o Espírito está falando.
Se Laodiceia vive um momento de mentiras e aparências, porque era assim que ela vivia. Ela enganava a si mesma e vivia aparentemente, uma igreja top, riquíssima. Talvez se fosse na nossa era, com telões, com espaços grandes, eventos maravilhosos. Talvez fosse algo visível aos olhos dos outros, porque olhando de fora, parecia uma igreja bem de boa, assim como ela estava no seu interior. Ela se via muito boa, enganando a si mesma, enganando a si mesma. Jesus também se apresenta aqui de uma forma incrível, como a testemunha fiel e verdadeira, porque Laodiceia vivia mentiras. Laodiceia vivia de um modo em que ela vivia de aparências. Jesus se apresenta aqui desse modo por quê? Porque Ele cumpre todas as coisas que Ele diz. Ele cumpre tudo aquilo que Ele diz. E Ele se apresenta como verdadeiro. E Ele faz todas as coisas. E ninguém pode impedir o agir do testemunha fiel. Ninguém pode impedir o agir, a ação do Deus que faz o verdadeiro. Ele se apresenta como o verdadeiro. Ninguém pode se levantar diante daquele que é fiel e verdadeiro. Outra questão era o anjo da igreja de Laodiceia. E eu estou falando aqui do mensageiro, do pastor da igreja de Laodiceia, dos líderes da igreja de Laodiceia. Ele está se sentindo cheio de ignorância, cheio de autossuficiência. Ele desprezava a suficiência divina, porque as suas ministrações, o seu modo de vida era suficiente. Ele se extravasava-se em opiniões de si mesmo. E olha, Jesus se apresenta. Por que eu falo isso aqui? Porque quando eu leio o verso 17, o pastor da igreja de Laodiceia diz assim: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Ele se sentia autossuficiente. Não tem problema não, os dízimos dessa igreja mantém tudo, nós temos tudo, dinheiro não nos falta. Agora, porém, esse pastor dessa igreja, essa igreja, esses líderes dessa igreja, eles vão ter que ouvir quem realmente está falando com eles nessa carta. E nessa carta Jesus, ele se apresenta e eles vão ter que saber que Ele é o príncipe da criação. Eles são criaturas do Deus Todo-Poderoso. E quem estava no dia em que eles foi criado foi o Cristo. Jesus, o Messias, o Filho de Deus, estava lá, o príncipe da criação. Jesus Cristo, o Senhor, Ele se apresenta assim. Ele se apresenta a essa igreja como dono de todas as coisas. Não adianta soberba. Não adianta orgulho, não adianta achar que somos autossuficientes, não adianta olharmos no espelho e vermos que somos ricos demais, não adianta termos uma expressão de fala de pessoas que têm muito conhecimento, que conhecem muitas das coisas, se falta a testemunha verdadeira e fiel, se falta o dono de todas as coisas, aquele que é o princípio da criação de Deus, se falta o amém. Aí, um entendimento aberto, com questão a essas coisas, eu paro e penso e lembro de João escrevendo no seu capítulo 1, verso 3, que todas as coisas foram por ele criadas. Depois eu vou lá em Romanos capítulo 11, verso 36, eu vejo muitas das vezes ministros de louvores citando aqui nessa casa de oração a respeito desse versículo.
tudo o que há no mundo existe por causa dele e para ele. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence a ele. Jesus é o que faz, igreja. Jesus é o que faz. Ele é o princípio da criação. Ele é o onipotente. Tudo ele pode fazer. Inclusive hoje ele pode fazer um milagre na minha vida, na sua vida, na sua casa, na nossa família, nessa cidade. Um milagre extraordinário em tudo que pertence a ele. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é. E é assim que Jesus se apresenta a você, igreja. É assim que Jesus se apresenta à igreja lá no século passado. Lá na história da igreja. É assim que ele se apresenta à igreja de Laodiceia. Dizendo quem ele é. E vem a revelação nas primeiras entrelinhas da carta de quem está falando com eles, de quem está dizendo aquelas palavras a eles, porque aqui está a revelação do Cristo, a revelação daquele que criou todas as coisas, a revelação do fiel, do verdadeiro e do amém. E caminhando as Escrituras no verso 15, eu encontro também o conhecimento pleno de quem Jesus Cristo é. E aí, ele está escrito assim, ó, verso 15, eu sei as tuas obras, como eu te conheço. E nem és frio nem quente, tomara que fosses frio ou quente. Jesus está se apresentando aqui, como aquele que conhece cada um de nós. E conhece o nosso coração. Conhece o nosso modo de agir. E sabe muito bem as obras que nós praticamos, as falas que nós falamos, e até mesmo as falas que ainda nem saíram da nossa boca, ou só tivemos intenções, pensamentos, imaginações. Ele te conhece. Ele está dizendo, eu conheço os teus pensamentos. Eu conheço a tua maneira de raciocinar as coisas. Eu conheço as frases que você formula. Eu conheço a imaginação que você tem quando no silêncio, no oculto você está. Enquanto a tua aparência é bela, eu conheço as tuas obras. Jesus está se apresentando pleno, completo, perfeito. O Senhor Jesus conhece todas as igrejas. E a todas elas, Ele diz isso. Eu sei as tuas obras. E a todas elas, Ele diz, eu te conheço. E a todas elas, Jesus está dizendo, eu conheço as suas obras. Não adianta você fazer avaliação, se bastando, olhando a você como algo otimista. Não adianta você avaliar-se a si mesmo e dizer que você é ótimo em tudo, sendo que o Todo-Poderoso te vê. Ele conhece cada um dos seus. Ele conhece as igrejas. Não adianta as pessoas rasgarem elogios a você, a si mesmas. Não adianta as pessoas dizerem para você que você é ótimo naquilo que você faz, sendo que dentro de você os olhos do Todo-Poderoso estão vendo tudo. Que você não é o que você pensa. É isso que ele está dizendo aqui. Eu conheço as tuas obras. Ele está dizendo assim, você não é o que você pensa. Você não é o que as pessoas dizem a teu respeito. Quando Jesus diz para nós, eu conheço as tuas obras, ó igreja de Alfenas, localizada na Avenida São José, 890, Ele está dizendo, eu quero falar algo a meu respeito. Você não é o que você pensa, nem o que dizem de você.
Eu conheço você. Os homens não te conhecem. Os homens nunca te conheceram. Pessoas nunca saberão que passa aí dentro de você. Só eu conheço você. Já parou para pensar quem você é, igreja? Já parou para pensar nisso? Pois é, Jesus conhece as suas obras. Jesus conhece as suas obras. Então não há motivos em nós para elevar, para ensoberbecer, para manifestar com arrogância, vaidade, orgulho espiritual, porque Jesus conhece o que nós fazemos. Inclusive conhece a matéria-prima ao qual nós fomos feitos. Ele conhece os detalhes, porque Ele estava criando a mim e a você. Ele sabe tudo. Jesus conhece todos nós. E quem de nós ousaria nos autopromover? Quem de nós ousaria fazer isso diante daquele que nos conhece? É um pensamento que nós deveríamos carregar conosco. Eu não posso ousar em pensar diferente daquilo que aquele que me conhece. Eu não posso ousar em ser orgulhoso diante daquele que tudo sabe, diante daquele que conhece o meu caminhar. Quando Jesus diz para a igreja, eu sei as tuas obras, Jesus faz uma censura a ela. Jesus chama a atenção. Eu sei. Aí ele fala assim, eu sei que nem és frio e nem quente. A censura dele diz, eu sei que você não produz águas para beber e muito menos águas para ser de tratamento. Eu sei quem você é. Jesus aqui, Ele está pegando um gancho naquilo que tem naquela região. Jesus, Ele puxa a atenção da igreja e fala de coisas que eles estão acostumados. Porque Jesus, Ele não nos deixa confusos, desorientados ou sem informação, mas Ele nos leva a ter entendimento das coisas. Ele diz, eu conheço você. Eu conheço você, eu conheço as suas obras e eu conheço a região que você está. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você não é quente nem frio. Jesus está falando da realidade geográfica daquele lugar. E a realidade geográfica daquela região, uma região metropolitana ali, em Hierápolis estavam as fontes de águas térmicas. Na região de Hierápolis, as águas eram águas curativas. As pessoas iam lá para receber, das águas quentes que tinham lá, terapias. E saíam de lá, muitas das vezes, curadas com o seu exterior e até mesmo com o interior, problemas emocionais transformados por conta daquelas águas serem termais. E Colossos, que também estava naquela região, eram fonte de águas frias, mas águas frias que davam para beber. A região de Colossos, as águas davam para beber, eram águas boas para se tomar. E aí Jesus, Ele chega agora e fala assim, ambas as águas eram terapêuticas, ó Laodiceia. Uma era terapêutica por ser quente e a outra porque produzia água potável para beber, água fresca para beber. Mas as águas que chegavam em Laodiceia eram águas que vinham das montanhas e por conta desses arquedutos, desses tubos, vamos falar assim, dessas tubulações de águas, ela ia perdendo o calor e a frieza. Se tornava uma água horrível, sem sabor. Se tornava, quando chegava em Laodiceia, uma água não mais térmica.
Ou seja, uma cidade água morna. Uma cidade em que não dava para beber água morna e também não dava para ser terapêutica por conta de estar morna. Porque o que fazia as águas de Herápolis ser termais era o fato de elas serem muito quentes. Muito quentes, por isso as pessoas eram terapeuticamente tratadas. E as águas de Colossos matavam a sede porque ela era fresca, fria. Mas quando chegava em Laodiceia, as águas já chegavam mornas, ou seja, inúteis. Ninguém bebia, ninguém tratava. Uma água sem valor. Jesus está dizendo assim: a igreja de Laodiceia és morna. Jesus está dizendo: você não serve nem para terapia e muito menos para beber. Água inútil. Jesus está dizendo: você é morna, Laodiceia. E isso que Jesus está denunciando é algo muito espiritual. Ele está falando de algo chamado apatia. Havia algo em Laodiceia, a cidade água morna, chamado apatia. Nada produzia ali, nem para curar terapeuticamente, muito menos para matar sede. Uma vida sem comprometimento com o calor espiritual, ela se torna uma vida totalmente morna, uma vida apática. E hoje eu quero que você examine o seu próprio coração diante desse conhecimento, porque essa carta foi escrita a esta igreja, mas também a nós em Alfenas, porque o Espírito de Deus é o dono da palavra e Ele deu a nós neste último domingo de 2024, dizendo a nós: esmorna, és água morna? Quem é você? Jesus está falando conosco: quem é você? O que Jesus sabe a teu respeito? O que Jesus sabe a teu respeito? Quem é você? E o diagnóstico que nós já temos: apatia. E nós já temos aqui uma revelação da plenitude de Cristo, que conhece todas as coisas. A revelação de quem Ele é, falando soberanamente que Ele é o Amém, que Ele é o fim de todas as coisas. Mas agora nós vamos entrar no verso 16 e 17, ao qual Jesus vai falar sobre essa rica cidade. No verso 16 e 17 está escrito assim: assim, porque és morna, e não és fria e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecendo, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. O diagnóstico é: você é morna. As palavras de Jesus aqui vão ser duras, vão ser severas com essa igreja. Laodiceia se achava rica. Na verdade, ela era rica, ela não se achava. Uma cidade rica, que tinha orgulho por ter muito ouro, uma igreja cheia de ouro. Os banqueiros moravam ali, não faltava dinheiro, eram enriquecidos, um povo enriquecido, muito dinheiro tinha naquele lugar. O centro têxtil era lá. Pensa numa cidade que tinha a lã negra mais bela da região. Querida igreja, a lã negra de lá era sem mancha, não tinha cinza, não era acinzentada, era uma lã negra. O centro têxtil de lá era poderoso. O povo de lá tinha fábricas de tecido, o povo de lá tinha fábricas de roupas muito belas, com
com coisas maravilhosas. E também havia ali em Laodiceia o centro médico mais poderoso que existiu naquele tempo, um centro médico de oftalmologia. Ou seja, tinha uma clínica de olhos boa. Ali eles produziam um colírio com um poder muito grande de tratar a infecção. Eles misturavam um pó chamado frígio no óleo e pingava nos olhos daqueles que tinham infecções oculares. E a maior parte das pessoas eram curadas nesse centro médico por conta da alta medicina oftalmológica que existia ali. Jesus Cristo aqui, ele pega esses 3 aspectos dessa cidade e mostra, para aquele povo uma realidade econômica, social daquela cidade, e olha para a igreja e fala assim: eu tenho um diagnóstico a dar para vocês, eu tenho algo a dizer, tem um problema muito grande aí nessa igreja. Ele está dizendo assim: se orgulham das suas riquezas, mas para mim vocês são miseráveis, pobres espiritualmente. Vocês se orgulham de fábricas de roupas, mas para mim vocês são nus espiritualmente. Vocês se orgulham das clínicas terapêuticas que vocês têm aí, mas eu não estou vendo vocês como deveria. Vocês são cegos espiritualmente. Jesus está de uma maneira bem pontual dizendo quantas vezes na vida de vocês se acham bons demais. E na totalidade do que vocês têm, vocês buscam mais aquilo que o dinheiro pode dar, que a indústria pode dar, que a ciência pode dar, e achar que isso tudo faz você estar bem espiritualmente. Jesus está dizendo para mim e para você que muitas das vezes nós colocamos as coisas deste mundo em primeiro lugar na nossa vida e esquecemos da beleza que há nele. Esquecemos que buscar em primeiro lugar as coisas eternas são mais importantes, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Aqui, Jesus está falando para mim e para você. Muitas das vezes vocês se acham bons porque vocês estão presos a essas coisas. Isso traz conforto. Ter riqueza traz conforto. Ter dinheiro traz conforto. Ter as coisas industriais traz conforto. Ter a ciência traz conforto, mas não eleva o espírito. Não vejo grandeza no espírito de vocês. De repente, nos enganamos. Quando você mesmo se vê bom demais. Quando você mesmo engana a si mesmo com mentiras, porque aqui em Laodiceia não havia ataques externos. Não havia Satanás entrando lá dentro. Não havia. Não havia ataques de perseguição religiosa ou política. Não havia isso. Era um auto-engano. Eles estavam se enganando. Um auto-engano. É quando nós achamos que nós estamos bem demais. O problema aqui na igreja de Laodiceia é achar que estavam bom demais. Mas, querida igreja, assim como Jesus olhou para a igreja de Laodiceia, ele olha para nós. Ele olha para nós e diz: sua situação é de calamidade. Sua situação é de miséria. Sua situação é de pobreza. Sua situação é de nudez. E tem mais uma coisa. Essa apatia aqui espiritual está levando, que esse povo está levando consigo, provoca algo terrível no Todo-Poderoso. Provoca náuseas. Além deles
estarem em estado de calamidade, de miséria, nus, pobres, eles estavam diante do Senhor como aqueles que Ele quer vomitar. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, por conta de vocês estarem mornos, eu estou a ponto de vomitá-los. Água morna dá enjoo, dá náuseas. E Jesus aqui está falando que essa apatia espiritual, que é a falta de percepção do seu próprio eu, apatia é falta de percepção do seu próprio eu. O problema aqui não era Satanás, o problema era a idolatria humana, o pecado humano, a soberba humana, o orgulho humano, a vontade de ser sempre apático às coisas espirituais. E aqui ele está dizendo, isso me faz ter náuseas. Isso me faz ter náuseas. Mas caminhando os versículos, eu encontro Jesus amoroso ainda. Para lidar com uma igreja desse jeito, orgulhosa, uma igreja que se achava autossuficiente, ele entra assim como um conselheiro. Ele chega educadamente e fala, eu tenho um conselho para dar para você. No verso 18 está escrito assim, ó, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus, para essa igreja aqui, ele se aproxima dela, fala assim, eu tenho um conselho para te dar. Você quer receber meu conselho? Jesus está dizendo para mim e para você, eu tenho um conselho para dar para vocês. Tenho algo a dizer para você. Jesus está pavimentando o caminho de acesso ao coração de Laodiceia. Jesus está pavimentando o acesso ao teu coração e ao meu coração, dizendo, eu tenho conselhos para te dar. Se você me ouvir, se você me ouvir, coisas maiores você vai viver. E aqui Jesus está pavimentando esse caminho de acesso ao coração dessa amada igreja. Uma igreja que o olhar dela no espelho se sente boa demais. Porque na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira, na igreja de Éfeso, Jesus identificou perigos doutrinários e ali não tinha. Então ela se olhava no espelho e via que não havia perigos doutrinários como as outras igrejas. E Jesus se identificou e apareceu a eles e diz a respeito de alguns problemas, mas não havia ali nessa igreja aqui de Laodiceia, não havia ali perseguição gravíssima, como aconteceu com a igreja de Esmirna. Não havia perseguição política como de Éfeso. Não havia nenhum tipo de ataque do lado de fora. Satanás não estava os atacando. Quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia, não tem denúncia de falsa doutrina, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina de Nicolaíta, não tem doutrina de Jezabel. O problema não era a doutrina, não era isso que estava o problema. Não havia denúncia de problemas morais como Sardes, não havia nenhum tipo de perseguição. Financeiramente, era uma igreja abençoada. Estava em paz com a sociedade, uma igreja extremamente em paz. Era uma igreja nota máxima, eu já falei aqui, eu preciso repetir para você entender. E Jesus acessou o coração daquela igreja. E Jesus acessa o coração daquela igreja de uma forma conselheira. Tenho um conselho para te dar.
Igreja, Jesus se apresenta para mim e para você e diz: eu tenho um conselho para você. Estou fazendo um caminho diante de você e eu tenho um conselho para o teu coração. Eu tenho um conselho. Jesus está dizendo para esta igreja algo da mais alta importância. Jesus está dizendo a Laodiceia: a igreja estava tão bem, ela mesma. A igreja estava tão bem aos olhos da sociedade, que tudo girava em torno dela. Então, se alguém viesse com algum apontamento, eles não iriam receber. Se alguém viesse com algo para cima deles, não tinha como entrar. No entanto, que no verso 20, Jesus está à porta. Eu vou finalizar isso no final da minha citação. Jesus está à porta. Laodiceia não recebe ninguém. Mas o acesso do coração para aquela igreja eram os conselhos de Jesus. Jesus acessa aquela igreja por meio de conselhos. Eles não sentiam necessidade de Jesus. Eles não sentiam necessidade de nada. Era uma igreja porta fechada. O negócio aqui é entre nós. O negócio aqui é entre nós. Nós vamos reunir entre nós mesmos. Nós vamos cantar para nós mesmos. Nós vamos pregar para nós mesmos. Nós vamos ofertar para nós mesmos. Nós vamos servir a fim de nós mesmos. E eles vivem assim. E o fim é neles mesmos. Não tinha acesso em Laodiceia. Não sei se você está assim. Eu espero que não. Eu espero que não. Jesus se apresenta a essa igreja. Ele se apresenta com um conselho que é resposta. E como resposta para os problemas de Laodiceia, ele praticamente está falando à igreja assim: por que você é apática? Vocês precisam de mim. Vocês precisam de mim. O conselho dele é: comprem de mim. Vocês não são ricos? Comprem de mim. Mas eu, como um bom vendedor, e Jesus se apresenta vendendo ali, eu não vou cobrar nada, mas comprem daquilo que eu tenho. O que eu tenho para vocês é gratuito. É gratuito. E você está apática porque vocês precisam comprar de mim. E Jesus está dizendo para eles, ele assim, com um conselho, que por detrás daquele conselho vem os pensamentos. Comprem de mim. Quando ele fala isso, ele está dizendo: vocês estão perdendo o fervor. Comprem de mim, ele está dizendo: vocês estão perdendo o entusiasmo de ser crente. Vocês estão perdendo o calor da adoração. Vocês estão perdendo. Jesus está dizendo: compre de mim. O conselho que ele está falando. É como se dissesse assim: você botou a sua vida espiritual no piloto automático. Igreja, quando foi que nós entramos no piloto automático? Jesus está dizendo para mim e para você um conselho hoje: comprem dele. Compre dele. Compre do ouro que ele possui. Porque o ouro que Jesus possui foi refinado no fogo. Não existe impurezas. Não existe imperfeições naqueles que são passados pelo fogo. Jesus está dizendo e falando para mim e para você nesta noite: vocês se achavam bons demais. Vocês se achavam bons demais. Achando que tinha tudo, mas estavam vivendo mecanicamente. Jesus está apontando a nós que nada pode queimar no nosso coração a não ser a presença dEle. Porque se falta a presença dEle, nós ficamos mornos.
se falta a presença dele, se ela se perde no caminho, se falta o calor dele, falta tudo. Se ele não estiver no nosso meio, vai faltar brilho nos nossos olhos. Nós vamos ter os olhos doentes, olhos cegos, que não conseguem ver as coisas maiores, que não conseguem viver pela fé e ver as coisas extraordinárias que nos foi prometida. Quando a presença de Jesus não entra na nossa casa e Jesus fica do lado de fora, porque nós somos autossuficientes, nós não temos calor, falta calor. Ficamos nus. A nossa feiura, ela é exposta se nós não nos vestirmos da presença. E sabe o que ele está dizendo para mim e para você hoje? Eu sou o remédio. Eu sou o remédio. Eu te aconselho que compres de mim. Jesus está dizendo isso. Eu sou a solução. Jesus está dizendo para todos aqui, aqueles que estiverem me ouvindo, Ele é a solução. Jesus é o remédio. Jesus é o remédio. Querida igreja, se volte para Jesus. Se você um dia se esqueceu da grandeza, da beleza de quem Ele é, começou a achar que é bom em tudo, comece a pensar sobre isso. O conselho de Cristo é: eu sou o remédio. E receba, receba. Deixa eu tocar você, deixa eu sarar você. Eu sou a solução. Eu sou a solução. Jesus é o remédio. Jesus é a solução para restaurar a sua vida espiritual. Minha vida espiritual. Jesus é a solução da apatia. E caminhando, lendo mais um pouco, verso 19, está escrito assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui Jesus faz um apelo, dizendo assim: sabe por que eu morri na cruz? Sabe por que da minha morte? Sabe por que do sacrifício, cruz do Calvário? É para que você viesse a ter a compreensão de quem eu sou, e o apelo dele é: pega firme naquilo que eu te dei. O que eu te dei? Um amor gratuito, um amor eterno, um amor que não cobra nada, um amor valioso, um valor maravilhoso. Jesus morreu por amor. Jesus não morreu para gerar uma igreja apática. Entenda isso. Jesus não foi à cruz para gerar uma igreja sem sal, uma igreja sem graça, uma igreja sem sabor, uma igreja que não é quente e nem fria. Jesus não morreu por isso. Por isso que Ele está repreendendo hoje com esse apelo. E sabe o que Ele está dizendo? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Muda a tua vida. Muda a tua vida, muda a tua conduta, muda a sua postura. Jesus está aqui nessa noite dizendo a mim e a você: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não há outra saída a não ser voltar-se para Jesus. Escuta aí, você que está na sua casa, se você se desviou da presença, se você um dia esteve aqui conosco e por decisões de achar que você é autossuficiente, desviou da casa do Pai, se volte para Ele. Ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar na mesa. E você que está aqui, se volte para Ele.
Se volte para Ele, porque nos nossos melhores dias nós somos como pó. Nós somos considerados trapos de imundície. Volte-se para Cristo. Volte-se para Cristo. Não se ache autossuficiente, conhecedor de todas as coisas. Volte-se para Cristo. Jesus está dizendo: "Se pois zeloso e arrepende-te." E arrepende-te. Quantas vezes Jesus já bateu na tua porta? Você permaneceu ela fechada. Quantas vezes isso aconteceu? Voltemos a uma coisa chamada manjedoura. Como assim, pastora? Enriqueça. Venhamos a nos enriquecer daquele que se fez pobre por amor a nós. Olhe lá, olhe na manjedoura. Ele se fez pobre por amor a nós. O 20 está escrito assim: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo." Aleluias! Jesus está batendo a porta. A igreja de Laodiceia é uma igreja narcisista. Como assim? Houve um homem, esse é um pensamento de Narciso, um homem que um dia estava andando na rua, uma noite clara, bela, bonita, o reflexo da luz bateu numa poça e ele viu o seu rosto numa poça. Olha que narcisista. Viu o seu rosto numa poça e ele viu assim: "Não existe ninguém mais belo do que você. Como você é lindo, perfeito." E aí tudo girou em torno desse pensamento narcisista, de que ele era o centro de tudo, que todos deveriam amá-lo, que todos deveriam reverenciá-lo, e de que ele era perfeito. Isso é um pensamento narcisista. Por isso, quando eu falo que Laodiceia é uma igreja narcisista, é sobre isso. Ela se achava autossuficiente e ela poderia passar sobre o que ela quisesse e convencer as pessoas a amá-la, convencer as pessoas a desejá-la. Esse era o pensamento que havia dentro da igreja de Laodiceia. Ela ficou apaixonada em si mesma, assim como Narciso. "Você é tão lindão." Ele se apaixonou por si mesmo. Laodiceia estava assim. Por isso, essa igreja aqui, ela está a ponto de ser vomitada pela boca do Todo-Poderoso. Laodiceia, tudo girava em torno dela. Jesus está do lado de fora. Uma igreja narcisista desse jeito deixa Jesus do lado de fora, porque não tem importância Jesus. Não importa Jesus. E Jesus está à porta. Querida igreja, insistentemente Ele bate. Jesus não desiste, insistentemente Ele bate. Insistentemente Ele bate a porta do nosso coração. Ele bate a porta. Quantas vezes Jesus chamou você para orar no secreto e você não foi? Quantas vezes Jesus insistentemente chamou você e eu a consagrarmos mais? Insistentemente Ele bate no nosso coração. Insistentemente. Quantas vezes Jesus te chamou ao arrependimento e muitas das vezes você se arrependeu, mas voltou às mesmas práticas antigas. E Jesus insistentemente continuou batendo a porta do teu coração. Quantas vezes você se arrependeu e voltou de novo e nada mudou? Sabe por que não mudamos?
Sabe por que não transformamos? Porque Jesus ainda está do lado de fora. Sabe por que a nossa vida não muda? Porque nosso ambiente de autossuficiência é uma falsa impressão de que estamos protegidos. Mas Jesus insistentemente bate a porta. Hoje o Senhor Jesus está aqui, na porta do meu coração e do teu coração, batendo e dizendo: deixa eu entrar. E você não vai mais praticar essas obras. Eu as conheço. Ele está batendo e pedindo para você abrir. Porque Ele conhece as suas obras, Ele conhece o teu interior, Ele conhece quem você é. E Ele está à porta dizendo: eu quero ceiar com você. Eu quero que você ceie comigo. Porque a minha mesa, ela cura. A mesa ao qual eu sento, existe transformação, existe vida plena e abundante. Em mim está todas as coisas. Seja íntimo de Jesus. Seja próximo de Jesus. O desejo dele é mostrar quão maravilhoso ele é. O desejo dele é estar na sua história. E Ele está dando a oportunidade para mim e para você abrirmos a porta do coração. Abrirmos a porta do nosso eu, da nossa alma, do nosso interior. E falar: Jesus, senta aqui porque está um caos. Um caos, me ajuda a resolver esse problema. Porque eu não sabia que eu era assim, tão orgulhoso. Tira de mim o orgulho e me enche da tua pureza. Assim como Ele se revela como aquele que veste, aquele que está nu. Nessa noite Jesus está dizendo: eu tenho colírio para os seus olhos, para que você abra e veja além do natural. Jesus está dizendo: se você abrir a porta da tua casa e comprar de mim, ou seja, que eu venha fazer parte da sua vida e você se voltar para mim, eu tenho vestes novas para você. Eu tenho algo glorioso para você. A minha presença vai te bastar. Você não vai precisar de mais nada. A autossuficiência vai embora e vai ficar somente aquilo que é glorioso, a minha presença. Jesus, também aqui para finalizar, para nós terminarmos o culto, uma promessa de Jesus. É lindo ouvir Jesus nos corrigindo, de uma forma tão amorosa. Não houve elogios a essa igreja, mas o que Jesus escreve a ela é uma carta apaixonada dizendo: eu ainda tenho planos para você. Eu ainda tenho planos extraordinários. Verso 21 e 22 está escrito assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, eu vejo Jesus falando assim: ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Porque ao que vencer, ao vencedor, existe salvação. Será salvo. Ao que vencer, alcançará a graça, será alcançado pela graça. E obedecê-lo, assentar em um trono. Fará eu e você assentar com Ele em um trono, assim como Ele sentou com Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui eu vejo uma mesa, quando você abre o teu coração. Achei muito interessante isso. Quando eu abro o meu coração, Ele fala: eu vou entrar e vou ceiar com Ele e Ele comigo. De uma mesa, Ele nos leva
para um trono. Ou seja, na mesa, nós estamos no íntimo, secreto. É quando eu falo, Jesus, entra aqui. Muda essa minha história. Muda o meu interior. Isso no secreto, ninguém está vendo. Mas dessa mesa de intimidade, Ele nos leva a um trono, e esse trono é público. Esse trono é visível. Quem se assentará publicamente no trono do Senhor? Aqueles que estiveram assentados com Ele na mesa de intimidade. É isso que eu vejo neste final de ministração. Neste final de culto, quero chamar Vivos por Ti. Eu vejo um Deus soberano nos assentando em um trono poderoso. Porque um dia estivemos assentados na intimidade da sua mesa. Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Deus. O conselho, a ordem, a orientação para nós é que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja.